Eu realmente queria ter gostado do live action de Avatar da Netflix. Ele tava listado entre as obras que eu mais queria ver em 2024. Sou uma grande fã da animação, tem até vídeos aqui no canal a respeito dela, mas eu não tava querendo que a série fosse nada idêntico à animação. Eu acho que eles tinham sim que tomar algumas liberdades criativas pra conseguir fazer uma adaptação pro live action, que a gente sabe que é bastante difícil. Então eu fui pra essa série da Netflix com a cabeça bem aberta, mas infelizmente eu não consegui gostar muito do resultado. Tem coisas boas sim, eu vou falar mais sobre elas nesse vídeo, mas em geral foi uma baita decepção. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vim falar de Avatar, o Último Mestre do Ar, que é uma série da Netflix lançada em 2024 pra adaptar uma animação da Nickelodeon lançada lá em 2005. Esse vídeo aqui tá saindo com um atraso bem grande em relação à estreia dessa série, e tem um motivo, que eu vou revelar daqui a pouco. Mas só pra vocês saberem, essa série live action estreou lá na Netflix no final de fevereiro. E eu fiquei com medo de ter perdido o timing desse vídeo, mas Avatar é um assunto muito querido pra mim, e eu sei que o público aqui do canal gosta muito também, então eu decidi trazer as minhas impressões da primeira temporada da série pra vocês. Essa primeira temporada teve 8 episódios, de mais ou menos 1 hora de duração cada um, e a proposta era adaptar a primeira temporada da animação, que tem cerca de 20 episódios. Mas aí eu já quero deixar uma coisa explicada, que a gente tá falando de 20 episódios de animação, então tem por volta de 23 a 25 minutos o episódio, ou seja, no fim das contas, as duas temporadas, seja live action ou animada, tem mais ou menos a mesma duração. As duas têm por volta de 8 horas. A animação tem um pouquinho a mais, mas não passa de 8 horas e meia, se eu não me engano. Então, tecnicamente, eles tiveram o mesmo tempo de tela pra contar a mesma história da animação. Lógico que a gente sabe que não funciona exatamente assim, e eu já vou falar mais a respeito disso. Caso você tenha caído de paraquedas aqui, o que é Avatar? Seja animação, seja live action. É uma história que se passa em um mundo em que as pessoas têm a capacidade de dominar os elementos, de dobrar os elementos, né? Elas fazem movimentos específicos e conseguem controlar esses elementos, seja para coisas do cotidiano ou para uso em batalha. Existem as dobras dos elementos água, fogo, terra e ar, e é bem isso que aparenta mesmo, você controla aquele elemento. Então, se você sabe o movimento de dobra d'água, você consegue, por exemplo, jogar água em alguém, você consegue transformar a água em gelo. Se você dobra a terra, você consegue erguer um muro de terra, ou arremessar um pedregulho em cima de alguém, e por aí vai. Não é todo mundo que consegue dominar um elemento, e mesmo que a pessoa consiga, ela consegue dominar um elemento, ela não consegue dominar os outros. Então, se eu domino o ar, eu não vou dominar a terra. A não ser que essa pessoa seja o Avatar, que dá título a essa série. O Avatar é a única pessoa capaz de dominar todos os elementos. E ele também tem várias outras funções, então ele é um líder espiritual importante, ele tem a conexão ali com o mundo espiritual, ele também age meio como um diplomata, porque o mundo é dividido entre os elementos. Então você tem a nação do fogo, o reino da terra, as tribos da água e os nômades do ar. São todos povos diferentes divididos pelos elementos. Então faz sentido que o Avatar seja a pessoa que une os elementos e também une os povos. E o Avatar não é só uma pessoa, ele é uma pessoa por vez. Porque toda vez que um Avatar morre, nasce outro Avatar. É um ciclo de reencarnação desse poder, basicamente. Isso aqui nem dá pra dizer que é um meme, eu acho, porque já tem 2 décadas, mas tem aquela coisa, né, de tava tudo de boas até que a Nação do Fogo atacou. Caso você não saiba, essa expressão, né, até que a Nação do Fogo atacou, é de Avatar, a Lenda de Aang, a animação original. Porque esse é o mundo que a gente lida nessa história. Os outros países desse mundo foram atacados pela Nação do Fogo, que tá ali há muitos anos numa guerra tentando conquistar o mundo todo. E no momento que as pessoas mais precisavam de ajuda, cadê o Avatar? Ninguém sabe. Até que 2 irmãos da tribo da água encontram um garoto misterioso preso num iceberg. Isso foi a mega sinopse pra quem nunca ouviu falar de Avatar, quem não sabe nada dessa história. Mas tem coisas que são dos primeiros episódios, tanto da animação quanto da série, que eu preciso mencionar aqui pra esse vídeo fazer algum sentido, tá? Realmente é coisa muito do início, então acho que não é um spoiler, mas tem gente que vai achar, sei lá. Eu preciso dizer pra vocês que o garoto que eles encontram no iceberg é o Aang, que ele é o Avatar, e que ele tava preso há 100 anos nesse iceberg. Durante esses 100 anos rolou toda essa guerra, a Nação do Fogo dominou a maior parte do mundo e também eliminou todos os outros dobradores de ar do mundo. Por isso que o título da série é Avatar, o Último Mestre do Ar, porque o Aang é o Avatar e o Último Mestre do Ar. E provavelmente eu não contei nenhuma novidade pra quem já conhece esse universo de Avatar, mas e se eu dissesse pra vocês que o Aang é o Último Mestre do Ar? Não, mas e se eu dissesse que todos os dobradores de ar foram eliminados? E se eu mostrasse isso antes de ter falado isso pra vocês? E se eu contasse que o Avatar é o único que pode dominar os 4 elementos e depois eu
eu mostrasse um vídeo animado mostrando que o Avatar é o único que pode dobrar os 4 elementos e que ele sumiu no momento em que o mundo mais precisava, e depois eu mostrasse uma personagem falando exatamente isso de novo, será que seria bacana? Pois é, então, pra mim essa foi a maior frustração com o live action de Avatar. Logo no primeiro episódio, eu já não aguentava mais a forma que essa série se repetia, que explicava as coisas de novo e de novo, sem motivo algum, tratando o público como se não conseguisse entender coisas básicas. E assim, isso melhora um pouco depois de um tempo. Tem alguns outros problemas que eu já vou falar mais, mas lembra que eu falei que eu demorei pra fazer esse vídeo? Foi esse o motivo. Eu não consegui assistir essa série. Eu demorei pra ver, porque sinceramente eu não tava com vontade mais de assistir. Eu fui muito empolgada pra ver, muito animada. E como eu falei, eu fui com a cabeça aberta, porque eu não espero que uma adaptação live action seja igual ao original. Eu às vezes acho até melhor que não seja igual. Então eu já queria dizer aqui que o problema pra mim não foi ser diferente. O problema é que, sinceramente, pra mim, não funcionou. E aí, quando não funcionava, era inevitável eu não pensar na animação. É muito doido isso, porque um dos meus vídeos anteriores aqui no canal é justamente sobre Duna Parte 2, que é uma adaptação de um livro. E quando você vai ver, existem muitas diferenças entre Duna, o livro, e Duna, o filme. Mas em pouquíssimos momentos no vídeo eu falo, eu queria que isso aqui tivesse sido que nem no livro. Tem acho que só um momento que eu falo de um negócio que eu queria que tivessem acrescentado. Mas a adaptação, que é cheia de mudanças, traz a sua própria personalidade, traz a sua própria visão. E faz isso de um jeito que traz sim o que vinha da obra original, mas que funciona sozinha, que funciona bem. E eu simplesmente não senti isso com Avatar, o Último Mestre do Ar. Eu senti que tem sim os seus bons momentos, não é que simplesmente é tudo ruim. Eu odeio essa mentalidade 880 de que ou o negócio é a melhor obra já feita ou é um lixo completo. Eu não gosto de pensar assim e eu realmente acho que tem algumas decisões acertadas. Mas tem muita coisa que simplesmente não funcionou pra mim e quando isso acontece é inevitável pensar na animação. Porque você já tem um exemplo de como aquilo poderia ter sido estruturado. Você já tem algumas coisas que se fossem transpostas das falas da animação pro live action, praticamente não faria diferença no contexto geral e funcionaria. Eu tô falando, por exemplo, dos diálogos dessa série, ou até dos monólogos, que são bem frequentes, muito mais do que deviam ser. O tempo todo, os personagens dizem em voz alta o que eles estão sentindo. Parece que a série não quer parar de falar. Sempre tem que ter alguém falando alguma coisa, descrevendo o que tá acontecendo, mesmo se tiver ali na sua cara. Tem algumas vezes que eles simplesmente decidem falar sobre o que eles não quiseram te mostrar, porque, sei lá, restrições orçamentárias ou algo assim. Um exemplo disso é o Aang conversando com o Appa, o bisão voador dele, e ele fala, mas eu sei quem eu sou, eu gosto de jogar tal coisa, eu gosto de fazer bolo de banana, e eu gosto de me divertir com os meus amigos. E assim, que legal, mas por que a gente não viu isso acontecendo? Por que a gente não viu ele jogando esse esporte, ou ele fazendo as tortas de banana, ou ele se divertindo com os amigos? Porque decidiram não mostrar isso pra gente. Será que é porque não era importante? Mas se não era importante, por que foi colocado na fala dele? Porque eles consideram sim uma característica importante do personagem. Só que em vez de mostrar pro público, eles decidem simplesmente informar a gente. Que é uma coisa que muitas séries e filmes pecam hoje em dia, né? Existe aquela regra do show, don't tell, então mostre, não fale. E aí o pessoal até brinca que algumas séries são tell, don't show. Ou seja, fale, não mostre. Pra mim, Avatar, o Último Mestre do Ar, é um exemplo muito forte disso. O tempo todo as coisas são simplesmente faladas, não mostradas. Muitas vezes, inclusive, são coisas que nem precisavam ser faladas, são só diálogo expositivo. Por exemplo, tem um momento em que um personagem tá sendo levado pelos guardas, e aí ele mesmo fala que tá sendo levado pra tal lugar e que é uma prisão que todo mundo que vai nunca mais volta. Pra quem ele tá falando isso? Por que ele tá falando isso? Por que ele tá dando o artigo da Wikipédia da prisão enquanto ele tá sendo levado pra prisão? Também é muito frequente que os personagens fiquem dizendo em voz alta o que eles estão sentindo. Eu sempre vou lembrar daquele negócio do estou muito nervoso,
isso? Por que você matou o Kuririn? Frieza, por que você matou o Kuririn? Tipo, ninguém fala isso, mas por algum motivo, os roteiristas acham que vale a pena colocar um personagem falando: não, mas eu não quero esse poder, não, mas eu queria ser igual aos outros garotos. Ah, mas realmente eu me sinto assim muito triste, eu tenho muito medo de ficar sozinho. É muito importante sim você comunicar pro seu público que o personagem tem medo de ficar sozinho, ou que ele tá se sentindo aí sobrecarregado com alguma revelação, mas existem muitas formas de você fazer isso que não sejam o personagem falar: nossa, eu estou sobrecarregado com essa revelação. E eu juro que a última coisa nesse assunto, falas ou exposição, que é que além dessas informações serem despejadas na gente dessas formas nada sutis que eu reclamei, elas também são repetidas muitas vezes, principalmente nos primeiros episódios da série. O primeiro episódio de todos é realmente sofrível nesse aspecto, porque ele chega a mostrar as mesmas coisas repetidamente. Aquela fala sobre os 4 elementos e o Avatar ser o único que consegue dobrar, as nações estarem em harmonia até que a Nação do Fogo atacou, isso é dito praticamente com as mesmas palavras 2 vezes no mesmo episódio. E a forma com que o episódio é estruturado faz algumas informações que seriam revelações para os personagens ali na segunda metade serem coisas que o público já viu nos primeiros 20 minutos. Eu realmente fiquei revoltada vendo esse primeiro episódio, de tão equivocado que ele é em algumas coisas. E eu não tô nem necessariamente falando da decisão que eles tomaram de apresentar algumas coisas em uma ordem cronológica diferente da animação. Tentar inverter a ordem dos acontecimentos da animação, trazer algumas revelações pra antes, o que não seria um problema por si só, mas aí depois tentar fazer os acontecimentos um a um igual ao primeiro episódio da animação, sendo que muitas das revelações que aconteceriam já foram abordadas anteriormente. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre esse primeiro episódio, porque realmente tem muita coisa que eu queria falar sobre ele, e eu não quero ficar só também batendo na série nesse vídeo, e se eu focar no primeiro episódio eu vou só fazer isso. Mas assim, o primeiro episódio foi o que me desanimou muito de continuar vendo essa série, tanto que eu tive que insistir pra continuar vendo. E sim, tem alguns elementos bacanas que vão sendo acrescentados, mas eu nunca senti que foi nada muito uau, sabe? Muito incrível. Mas vamos lá, o que eu gostei no live action? Eu não sou uma pessoa que não gosta de nada, gente. É tão fácil me agradar, pessoal. Vocês acompanham o canal, vocês sabem o quanto eu elogio coisa que as pessoas falaram mal. Não é difícil fazer eu chorar. Eu choro com o comercial de margarina, entendeu? E sim, eu chorei com esse live action também, porque eu choro com coisas que são emocionantes. E apesar deles terem tentado estragar muita coisa, os personagens são extremamente cativantes, a trama é muito interessante, o mundo de Avatar é muito fascinante. Então, por mais que aqui eu esteja criticando muito a série, ela tem uma premissa muito boa. Pode não ter sido uma adaptação muito boa do original, mas alguma coisa eles trouxeram. E o que eles trouxeram eu acho que já é o suficiente pra fazer alguém se envolver com essa história. É muito legal a gente pensar nessa jornada do Aang, ele descobrindo o mundo 100 anos depois do tempo dele, ele tendo que ser esse herói que ele não queria ser, esse herói mais relutante, e que ao mesmo tempo tem que lidar com toda essa culpa de ter deixado o mundo pra trás quando ele mais precisava. É muito bacana a premissa de Avatar, e ela tá nessa série. Uma coisa que eles trouxeram também em relação à animação, que eu achei bem bacana, é um destaque maior pros outros avatares, pras versões passadas do Avatar. Porque como eu falei, né, o Avatar ele vai renascendo ali, tem o ciclo Avatar. Quando morre um, nasce outro. E a gente tem alguns momentos na animação em que o Aang interage com as suas versões anteriores. É muito bacana porque eles não são simplesmente uma reencarnação da mesma pessoa. Cada um tem a sua própria personalidade e a sua própria forma de lidar com o que é ser o Avatar. Vai ter algum que tem uma abordagem mais tiro, porrada e bomba, aí outro que vai mais na parte espiritual, outro que tentou lidar com as coisas diplomaticamente. Eu achei muito bacana que essa interação maior do Aang com as encarnações anteriores aconteceu logo de cara na série, logo nos primeiros episódios, e também que isso acabou sendo uma espécie de fio condutor pra temporada. Tem um momento no live action, por exemplo, que o motivo dele estar em um lugar é diferente da animação, e esse motivo acaba sendo justamente tentar saber mais sobre os avatares anteriores, sendo que na animação o motivo era uma coisa bem mais aleatória. O que, assim, não é um problema. Eu acho que, inclusive, a falta de aleatoriedade nas andanças do Aang na série é um problema, tá? Mas nesse caso, não senti que foi. Nesse caso, eu acho que foi bacana eles conduzirem essa coisa dele querer conversar com os outros avatares e querer saber mais a respeito do que o avatar deve ser. Outra coisa que eu curti, mas com ressalvas, tem um asterisco aqui, é que eles, na adaptação, não simplesmente decidiram adaptar um a um. Eles decidiram
decidiram juntar vários episódios em um. E eu entendo muito essa decisão. Como eu falei lá atrás, por mais que você tenha o mesmo tempo de tela, mais ou menos, entre a animação e o live action, é diferente você fazer 20 episódios de 25 minutos e 8 episódios de 1 hora. Não dá pra você simplesmente fazer as historinhas menores dos episódios. Então você vai fazer 3 episódios passando seguidos em 60 minutos de duração. Quer dizer, você até pode fazer isso, mas seria outra estrutura, não seriam episódios de 1 hora, seriam episódios que tem 3 mini episódios, né? Sei lá. Então, pra eles conseguirem adaptar esses 20 episódios, que em sua maioria tem em cada um deles começo, meio e fim, tem alguns que são episódios duplos e tal, mas enfim, a maioria deles é começo, meio e fim. Eles precisaram deixar algumas coisas de lado, então tem episódios inteiros que não foram adaptados, mas eles também juntaram algumas coisas. Por exemplo, alguns episódios que se passavam em ambientes muito distantes uns dos outros, acabaram condensados em uma localização só. Então eles podiam abordar essas diferentes histórias como se fossem subtramas dentro de um episódio. E às vezes isso funciona, às vezes não funciona. Lógico que, na minha opinião, nenhuma dessas histórias que foram misturadas funcionam tão bem quanto as que estão na animação. Porque elas tiveram mais tempo ali pra existir, elas acrescentam algumas coisas na história que não vão estar necessariamente no live action, mas na boa, não é esse o problema pra mim. Nesse caso, eu acho que eles tinham que fazer isso. E até mesmo pensando em produção mesmo de uma série live action, né? Se eles fossem fazer cenários pra todas essas andanças do Aang, eles provavelmente teriam um gasto muito maior do que o gasto já imenso que eles tiveram com essa primeira temporada, né? Que custou 120 milhões de dólares. Eu sinto que uma parte das misturebas que rolaram ali em Omashu, que é uma cidade do Reino da Terra, rolaram até que bem. Tipo, a trama do inventor e a trama do jato. Mas algumas outras coisas dali achei nada a ver. Já uma outra duplinha de episódios que foca mais no mundo espiritual, eu gostei da forma que foi misturado, eu não achei ruim, mas ao fazer isso, eles acabaram deixando de lado uma parte muito importante sobre a função do Avatar. O que é uma pena, porque, na minha opinião, o segundo episódio dessa parte foi um dos mais interessantes da temporada, mas eles realmente tinham muita coisa pra abordar ali, o que pra mim não funcionou mesmo nessa tentativa de misturar vários episódios. Por mais que fosse o mais fácil de combinar, por serem exatamente os mesmos assuntos e tal, foi o que eles fizeram no primeiro episódio, que combina ali uns 3 episódios diferentes, mas não funcionou pra mim. Podem conversar nos comentários, a gente pode conversar a respeito disso. E se vocês quiserem, repetindo, eu posso fazer um vídeo só sobre esse primeiro episódio, mas, cara, não rolou. Mas já que eu falei desse episódio interessante da temporada, eu queria ressaltar aqui a minha coisa favorita dessa adaptação, que é a representação ali do núcleo da Nação do Fogo, principalmente do Zuko e do Tio Iroh. É complicado porque são personagens que mesmo na animação eles já são super queridos pelo público, e sinceramente eu acho que a série não fez esse trabalho de simplesmente traduzir a popularidade da animação, traduzir o que faz a gente gostar desses personagens quando a gente pensa nos protagonistas. Só que com o Zuko e o Tio Iroh, eu acho que eles fizeram sim. Eu acho que, principalmente ao mostrar a relação desses dois, eu acho que eles conseguiram me chamar a atenção de uma forma que não conseguiram no restante da história. O Zuko, só pra contextualizar, pra quem não conhece essa história, é o príncipe da Nação do Fogo que tem como missão capturar o Avatar. Ele foi banido da Nação do Fogo pelo pai dele, o Sr. Ozai, e ele só pode voltar depois que ele capturar o Avatar. O que era considerado uma tarefa impossível, porque o Avatar tinha desaparecido há 100 anos. Mas o Zuko, ele não desiste nunca, entendeu? Ele é muito obstinado e ele quer recuperar o Avatar de qualquer forma. Enquanto isso, tem esse tio dele, que é um cara mó relax, mó de boa, que ele quer levar a vida com um pouco mais de leveza, mas existe um motivo pra ele ser assim. Existe um motivo pra ele e o Zuko serem tão próximos. E eu gostei muito da forma que isso foi mostrado na série. Eu gostei de ver a dinâmica deles no presente e gostei também das cenas que mostram o passado dos dois. E assim, de todos os fanservices que foram feitos nessa série, de coisas que colocaram referências ali pra agradar os fãs, talvez o único que tenha realmente mexido comigo foi usarem uma música numa cena específica, que, gente, eu me acabei de chorar. Só agora lembrando, eu já tô aqui pensando nessa cena. Enfim, eu gostei muito desses dois. Eu acho que eles foram o que segurou a série pra mim. Mas é muito complicado a gente pensar que esses dois personagens foram o que segurou a série, sendo que a gente tem o trio de protagonistas ali da série. E eles não me cativaram tanto assim. Mas, Mikan, você acabou de dizer, o Zuko e o Tio
o Iroh são personagens extremamente carismáticos. Eles são amados pelos fãs da animação há décadas. Então, sim, mas o trio principal também. O Aang, o Sokka e a Katara são personagens que são muito amados pelo público. Cada um deles na obra original tem uma personalidade muito marcante, tem características positivas e negativas, e são personagens extremamente humanos, que fazem a gente muitas vezes discordar das atitudes deles, mas sempre entender porque eles são daquele jeito e torcer para que eles evoluam e para que eles se deem bem no final. Mas eu senti que esses personagens não se traduziram muito bem pro live action. Muitas das coisas que faziam eles serem quem eles são, que são os defeitos deles, ou pelo menos as características marcantes que faziam eles entrarem em conflito com outros personagens, essas coisas foram removidas. Um exemplo que ficou bem infame entre o público de Avatar é uma entrevista que foi dada um pouco antes da estreia da série, falando sobre como eles deram uma atualizada na série e tiraram o machismo do Sokka. Porque o Sokka, na animação, é um personagem daqueles que ficam falando, né? Ah, porque mulheres são mais fracas, porque uma garota consegue fazer isso. Só que, primeiro, isso é uma grande fonte de conflito, porque ele tem uma irmã que é desbocada, que não leva desaforo. Então, toda vez que o Sokka fala uma coisa assim, a Katara vai e briga com ele. Então, você tem ali um potencial muito grande de uma cena interessante entre esses dois. Se você não coloca o Sokka pra provocar nada na Katara, e a Katara, por sua vez, também foi mudada, e ela é muito mais passiva do que na animação, ela também não tem lá muito o que dizer, e aí você tem eles ali, existindo. Às vezes a série até tenta colocar eles brigando, mas é muito mais sobre coisas informadas do que sobre realmente alguma coisa que um fez pro outro. Não é a Katara reclamando de alguma coisa que o Sokka disse. Então a gente perde aí uma fonte de conflito entre esses dois personagens e entre o Sokka e outros personagens também. Mas pior ainda do que isso é que essa característica do Sokka não tá lá pra ensinar ao público que é legal ser machista. Não tá lá pra dizer que olha só como é bacana, sejam todos iguais ao Sokka. Pelo contrário, a animação o tempo todo fica jogando na cara do Sokka o quanto ele tá errado por ser assim. Logo nos primeiros episódios, eles conhecem as guerreiras Kyoshi, que são um grupo de elite de guerreiras mulheres. E o Sokka, no começo, rechaça elas. Como pode mulher lutar assim? Que absurdo, não sei o quê. E ele apanha muito delas. E vê que, sim, elas são mulheres e elas são boas em artes marciais. E elas têm algo a ensinar pra ele. E vai lá, humildemente, pedir pra ser ensinado. Isso, gente, é desenvolvimento de personagem. O Sokka ser machista é um defeito dele, é algo que ele trabalha ao longo da história. Se você tira esse defeito dele, ok, mas bota alguma outra coisa, bota algum outro defeito, alguma outra coisa pra ele superar, senão ele simplesmente fica sem graça. Outra coisa parecida aconteceu com o Aang, na minha opinião. O Aang, acho que tiraram coisas positivas e negativas dele. Ele é bem menos brincalhão nessa série do que no original, o que, de novo, não seria um problema, tá? Tirar essa qualidade do personagem, tranquilo, mas tem um outro lado dele ser brincalhão, que o Aang, muitas vezes, quando ele tá ali querendo brincar, querendo passear, querendo se divertir, ele tá procrastinando a tarefa dele de ser o Avatar. Ele tá evitando essa responsabilidade. E isso, sim, é uma característica mais negativa do personagem, de certa forma, e que gera conflitos. Gera conflitos com os outros e gera conflito com ele mesmo. Porque ele se culpa por tudo, por ter abandonado o mundo quando eles mais precisavam, quando a Nação do Fogo atacou. Ele não tava lá, mas ao mesmo tempo ele nunca quis ser o Avatar. Então, por mais que ele sinta essa culpa, ele ainda tá tentando fugir da responsabilidade. Já o Aang do live action, ele é pura culpa. Mas é uma culpa que meio que não é tão justificada, na minha opinião. Porque eles tiraram todas essas características do Aang fugindo da responsabilidade. Agora eu vou citar bem rapidinho uma cena do live action, que na animação é uma revelação de um pouco mais pra frente, tá? Então, se você não quiser saber nada sobre essa cena de jeito nenhum, pula pra minutagem que tá aqui na tela. No live action é revelado que o Aang fugiu do templo. Ele não queria ser o Avatar, ele não lidou bem com essa notícia, e ele tava indo embora. E ele foi pego na tempestade, acabou ficando preso no iceberg por 100 anos e tal. Enquanto ele tava lá naquele iceberg, os nômades do ar foram dizimados pela Nação do Fogo. A gente só descobre isso depois da animação, porque é uma coisa que o Aang evita falar. É uma coisa que ele sente vergonha. Durante 100 anos o mundo precisou do Avatar e ele não tava lá. E quando alguém joga na cara que o Avatar é um covarde, que fugiu e tal, e tentam defender ele,
ele fica, não, mas pior que foi, eu fui um covarde, eu fugi. Ele se culpa muito por isso, mas ele vai brincando pra tentar fugir um pouco dessa responsabilidade. Só que a animação vai jogando essa responsabilidade na cara dele. Então vai revelando que as coisas horríveis aconteceram, vai revelando que nem todo mundo tá feliz, que o Avatar voltou, porque o Avatar abandonou todo mundo, tecnicamente. E por aí vai. Então a gente tem o Aang tentando fugir, mas ao mesmo tempo com muita vergonha do que ele fez. Isso, gente, não tô emitindo nenhum julgamento aqui sobre o Aang ter fugido ou não, até porque ele não ia derrotar nenhum exército da Nação do Fogo sozinho, né? Enfim. Na série, primeiro que isso não é revelação nenhuma, eles contam no primeiro episódio tudo em ordem cronológica mesmo. E o Aang, ao saber que ele é o Avatar, ele vai conversar lá com o Appa, ele conta tudo que ele está sentindo, e aí ele chega à conclusão que ele quer sair pra ficar lá em cima um pouco, onde tudo é mais claro, né? Ele consegue pensar melhor. Basicamente, ele saiu pra tomar um ar. Ou seja, ele não fugiu. Ele ia voltar, sabe-se lá quando. Talvez dali a uns 15 minutos, talvez dali a um dia. Mas ele não tava fugindo. Ele não tava necessariamente abrindo mão da responsabilidade de ser o Avatar. Ele não ia sumir no mundo. Talvez ele fizesse isso depois, mas pelo menos naquele momento, essa não era a intenção dele. Na minha opinião, essa decisão da série tira muito da humanidade do Aang. Essa coisa dele, sim, ser uma pessoa que falhou, de ter aberto mão da responsabilidade, e que proporciona muitas discussões sobre, poxa, mas é justo que uma criança de 12 anos tenha essa responsabilidade toda? E aí pode ter outra resposta a isso e outra resposta. Então, se torna uma discussão muito mais complexa do que simplesmente, aconteceu isso, não foi a intenção dele. Sim, não era a intenção dele quando ele tomou a decisão ruim também. Pra mim, essa decisão do live action tira muito da humanidade do Aang, tira muito do que faz ele um ser humano interessante da gente acompanhar. O que, sinceramente, é uma pena, porque o ator que eles escolheram pra fazer o Aang é incrível, ele é muito fofo, e pra mim ele é o Aang. Eu gostei muito do casting da série em geral, tem um ou outro personagem que eu não gostei muito, mas em geral eu gostei bastante das escolhas de elenco. Eu só acho que eles podiam ter sido mais bem dirigidos, talvez. Talvez, assim, isso é chute meu, tá? Eu não vi vídeo de bastidores que comprovasse isso. Eu acho que eles não tiveram tempo suficiente pra gravar direito essa série. Tem algumas cenas que parece que eles simplesmente pegaram o primeiro take e isso que foi o que deu pra fazer, assim, e eles usaram. Às vezes parece até que eles não conseguiram entoar a frase direito. Eu vi uma thread um tempo atrás de uma pessoa falando que ela acha que muito do que aconteceu em Avatar da Netflix é falta de tempo. Foi como tudo foi feito às pressas. E eu acho que eu concordo muito com essa pessoa. Teve muita gente que criticou, por exemplo, que os figurinos parecem cosplay. Só que eu fui ver o Instagram da figurinista e você vê que eles fizeram sim um trabalho de envelhecer as roupas, sujar as roupas, né, pra deixar com marcas de uso, porque realmente se você aparece com uma roupa totalmente nova, não fica parecendo algo palpável, né? Não parece que essas pessoas realmente vivem ali, e sim que elas botaram um cosplay. Você tem que sujar essa roupa, você tem que desgastar o tecido e tal, e eles fizeram esse trabalho. Mas talvez eles não tenham tido tempo ou recursos suficientes pra fazer isso direito. Tem inclusive um post dessa figurinista que ela fala que teve uma armadura ali que eles tiveram que fazer ajustes muito grandes, alterações muito grandes, de última hora pra deixar pronto pra gravar. E essa armadura aparece justamente nas cenas que eu reclamei ali do primeiro episódio. Pra mim, isso é uma opinião minha, eu não tenho nenhuma prova disso. Se vocês encontrarem em algum lugar alguma coisa que embase isso, por favor me avisem. Mas, na minha opinião, um chute meu, os primeiros 20 e poucos minutos do primeiro episódio de Avatar foram feitos depois. Eles não eram pra estar lá. Tanto que você vai ver que o roteiro do restante do episódio não bate com o que foi mostrado antes. As coisas que são repetidas, às vezes palavra por palavra, as informações que são tratadas como uma surpresa lá na frente, mas que já tinham sido expostas pro público em muito detalhe, todas essas coisas eu acho que são reflexo de falta de tempo, de recursos, de pessoas, talvez, pra dar uma polida nesse roteiro, dar uma melhorada nesse trabalho. Que apesar de eu achar equivocada a estrutura desse primeiro episódio, eu achar que não funciona muito bem, talvez ela tivesse funcionado melhor se eles tivessem trabalhado nela já pensando que a gente vai fazer essa estrutura diferente, então a gente não pode fazer a segunda parte do episódio ser igual à animação, porque na animação as coisas eram reveladas em um tempo e aqui a gente vai revelar em outro, então a gente vai ter que fazer alterações bem grandes nessa história pra que não fique parecendo que a gente só tá contando a mesma coisa 3 vezes seguidas. E eu sinto que esse trabalho não foi feito ali. Eu acho que essa falta de tempo, recursos
dinheiro, não sei, que rolou em várias áreas da produção, pode ser um dos maiores problemas desse live action de Avatar. Assim como teve gente que falou dos figurinos, teve gente que falou das perucas dos personagens, que não são realmente muito bacanas, principalmente a peruca da Yue, que se você for comparar com o filme do Shyamalan, que é um filme super criticado, né, a peruca naquele filme, de mais de uma década atrás, é muito melhor do que essa que foi usada numa série de 2024. Isso é só um exemplo, tá? Mas de exemplo em exemplo, você vai vendo que tem uma gama de coisas que deixam essa série aquém do que ela poderia ser. E você vê que tem a intenção ali, uma intenção boa na maior parte das vezes. E muitas vezes a proposta é bacana, mas a execução não fica lá essas coisas. Eu acho que realmente faltou um polimento, eu acho que faltou fazerem as coisas se encaixarem direitinho, funcionarem direitinho. Outro exemplo de como as coisas parecem ter sido feitas meio às pressas é que eles usam textos em chinês em alguns momentos da série e eles dão destaque pra esses textos, eles dão um close assim no texto pra mostrar, mas aí parece que eles misturaram tipos diferentes de caracteres chineses, parece que não faz nem sentido, que você tá misturando uma coisa super antiga com algo moderno, e a caligrafia também não parece adequada, ou seja, tem uma gama de fatores nessa série que precisaria de mais um polimento, precisaria de mais atenção, mais tempo ou recursos, né? Que eu acho que simplesmente não rolaram. Mas na minha opinião, mesmo se a série tivesse acertado todos esses detalhes, talvez ainda fosse uma série ok. Porque tem a parte ali do Zuko com o tio que foi bacana, a premissa, como eu falei, é muito legal, esse mundo é incrível e você tem muita história bacana pra contar. Mas tendo essa mina de ouro nas mãos, eu sinto que eles não foram bons ourives, sabe? Eles não conseguiram transformar em algo memorável, algo incrível, algo que faz você lembrar e querer rever. Ah, mas Mikan, nem toda série precisa ser assim. Tá, nem toda série precisa ser assim, isso é verdade. Mas eu não tô falando que precisa, eu só tô falando que ela não é. Isso é uma coisa interessante, porque todas as vezes que eu falei que eu não gostei muito do live action, teve um monte de gente falando: ai, Mikan, mas por que você tá falando isso? Eu gostei muito, o live action tá ótimo, tá perfeito. Tudo bem, você pode achar isso, mas eu não achei. Eu não achei nenhuma série boa, na verdade. Quanto mais uma adaptação boa. E eu fico um pouco triste com isso, porque eu realmente tava animada pra gostar. Ela foi tão abaixo da média, na minha opinião, que me fez, obrigatoriamente, fazer comparações com a animação. Como eu falei aqui, eu tendo a evitar isso, mas não tem como. Avatar, a Lenda de Aang, é uma animação que quebrou muitos paradigmas quando foi lançada. Ela misturou alguns elementos da linguagem de anime com alguns elementos da linguagem de desenho animado tradicional americana. Era uma animação com história serializada, com arcos que se estendiam pela temporada inteira, o que era uma coisa que não era tão comum de encontrar por ali naquela época. Ela traz discussões bem aprofundadas sobre guerra, sobre genocídio, sobre moralidade, religião, sobre crescer, relações familiares, amizade, tudo isso num desenho animado infantil. Não acredite em quem diz que não é pra criança, só porque tem um tema sério. Não, é pra criança e tem tema sério. E eles conseguem abordar alguns desses temas de uma forma muito mais interessante, muito mais madura e inovadora do que a versão live action feita 20 anos depois. O texto consegue ter mais sutileza, consegue mostrar mais o que não é dito do que a versão live action. E aí eu me pergunto, tá, então por que fazer essa versão live action? Lógico que também pode ser perguntado, tá, por que não fazer? Dá dinheiro, né? Tem que fazer. É isso aí, seja feliz, Netflix. Mas tirando esse motivo óbvio de que dá dinheiro da audiência, eu não vejo muito motivo pra fazer. Se for para pensar, outro live action recente da Netflix, que eu elogiei bastante, inclusive, é o live action de One Piece. E eu vejo uma função muito óbvia nesse live action, que é apresentar a história de One Piece pra um público novo, que não quer ver trocentos episódios pra começar a entender o que é a história. Então essa primeira temporada do live action de One Piece conta uns 40 episódios do anime. Quando você pega o live action de Avatar, eu não acho que essa seja a intenção. Ele tá sendo colocado como um paralelo à animação. E sendo assim, na minha opinião, ele tinha que se destacar por outro aspecto. Pra mim, o único grande aspecto em que ele se destaca, tirando uma coisinha ou outra que eu falei aqui dos pontos positivos, é que ele não é uma animação. Então, pra mim, ele deve funcionar muito bem pra públicos que, ou fãs da animação que tem essa nostalgia e vão querer rever uma versão diferente da mesma história, ou pessoas que não assistiram ao original porque não gostam de animação, não querem ver desenhinho pra criança, entre muitas aspas aqui, e vão ver essa série madura, tão madura que a gente pode mostrar pessoas sendo queimadas vivas, mas que não pode mostrar um cara se vestindo de mulher, né? Porque, ai não, aí já é demais, né?
já é, nossa, é muito polêmico, aí não pode, mas queimar gente viva, tudo bem. Eu acho que foi por isso que eu demorei tanto pra ver essa série, porque sempre que eu falava pra mim mesma, eu tenho que assistir, eu tinha vontade de fazer praticamente qualquer outra coisa antes. Assistir outra coisa que eu tava mais afim, assistir a episódios antigos da animação de Avatar, jogar videogame, arrumar minha casa. Sério, eu tava arrumando minha casa pra procrastinar ver essa série. Então eu fiquei cerca de um mês aí assistindo aos episódios. Alguns momentos foram bacanas. Como eu falei, eu chorei em alguns episódios. É muito mais difícil falar de uma série que não é totalmente ruim. Nesse mundo que a gente tá, de 8 ou 80, quando você gosta mais ou menos de uma coisa, nesse caso pendendo um pouco mais pro não gostar, mas ainda assim gostando de alguns elementos, é complicado isso, porque eu fiquei pensando, cara, eu vou fazer esse vídeo, eu vou apanhar dos dois lados, eu vou apanhar de quem gostou da série, e eu vou apanhar de quem não gostou, porque acha que eu tô falando bem demais. Então, por favor, não me xinguem muito nos comentários, eu acho que eu não vou agradar a ninguém com esse vídeo, talvez. Se vocês gostaram, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu entendo perfeitamente quem gostou porque conheceu esse universo agora. É muito legal o universo de Avatar. Eu, por mim, falaria mais 2 horas sobre esse assunto. Só pra vocês terem noção, esse vídeo já tá longo, mas eu tô descartando aqui mais umas 8 páginas de anotação que eu tinha de coisa da série, porque eu não queria ficar falando mais tão mal assim. Eu já critiquei demais aqui e, sinceramente, não é esse meu propósito. Eu não quero gongar. Como eu falei, pra mim, tá ali nesse meio do caminho um pouquinho mais pra baixo. Não vale também ficar falando mais 2 horas aqui desse assunto. Mas eu queria conversar com vocês aqui nos comentários. Queria saber o que vocês acharam da série. Se concorda com o que eu falei ou se tem outros pontos que gostaria de citar. Eu vou aproveitar esse momento aqui pra dizer que se você tivesse interessado por alguma coisa do universo de Avatar, quiser conhecer mais desse universo, eu vou deixar alguns links aqui na descrição de produtos relacionados a esse universo, tipo quadrinhos e tal. Esse vídeo aqui não é patrocinado, mas eu ganho comissão quando você compra qualquer coisa com esses links, então você clicando neles já ajuda o canal. Eu recomendo que você veja depois desse o meu vídeo sobre a série live action de One Piece, que sim, eu falei bem dela, gente, já dou spoiler aqui. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!